Defina a Diocese de Presidente Prudente em uma palavra. Uma palavra. É difícil de ver. Uma palavra. Algumas perguntas parecem simples, mas carregam anos de fé, esperança e transformação. É possível resumir um trabalho missionário em uma só palavra? Talvez não haja resposta única, mas há um caminho. E é nele que começa a história da Diocese de Presidente Prudente. A história da Igreja Católica e a presença do catolicismo em Presidente Prudente, ela acontece no momento em que os primeiros fundadores chegaram aqui, Marcondes e Goulart, grandes colonizadores do oeste paulista. E com a chegada deles aqui, então, logo que aqui aportaram, eles construíram uma capela, que sempre foi o desejo e recomendação da esposa de um deles, e construíram a capela aí onde é atualmente a Praça 9 de Julho. Aí vieram os padres para atender, quase que no mesmo tempo. Tendo uma comunidade, acabava vindo um sacerdote, criando uma paróquia e assim desenvolvendo a igreja. Foi colocado o nome como padroeiro São Sebastião. Por quê? Era uma região de mato, florestas, de períodos de doenças, epidemias, e São Sebastião sempre foi colocado aí como o padroeiro contra a fome, a peste, guerras, enfermidades e principalmente do campo. A questão
da terra já era um problema na época, né? Ele reclamou, os próprios desbravadores tinham medo dos incêndios, né? A mulher do lar faz umas menções que rezava a São Sebastião com medo de, numa dessas derrubadas, essas coisas aí, pegar fogo e queimar a cidade inteira. Logo com a criação da capela, veio para cá o Monsenhor Sarrion. É um padre de grande trino administrativo e de grande visão missionária. Então, ele pôde ver que, na verdade, aqui a Presidente Prudente tinha, então, um grande potencial para o desabrochar da fé católica. Aí foi construída uma capela, uma igreja, que era a igreja matriz, de alvenaria, de tijolos. Simples, não muito grande, pequena, mas que atendia, naquela época, as necessidades básicas. E ali o Monsenhor Sarrion desenvolveu todo o seu trabalho de evangelização. Hoje, o local onde ficava a Igreja Matriz de Presidente Prudente é o salão paroquial da Catedral. Por isso que ele não duvidou em construir um grande templo, porque já sonhava, porque isso daqui iria se tornar um polo de desenvolvimento, não é? E era um homem de visão, era um homem muito culto, né? Um homem de bom relacionamento social e político para a época, não é? Mantinha sempre os seus contatos e sempre era uma pessoa muito bem atualizada. É claro que projetar um templo deste porte para Presidente Prudente na época tinha que ser visionário. Ele atraiu pessoas que realmente tinham uma grande espiritualidade, tinha caminhado na igreja, para que cada um, de acordo com de acordo com os seus dons, de acordo com as suas posses, pudesse contribuir muito ou pouco, tendo em vista essa construção belíssima. Na verdade, o trabalho foi desenvolvido com muito carinho por parte de Monsenhor Sarrion. A comunidade da época certamente reconheceu o trabalho que ele aqui desenvolveu e deixou seu nome para a história. Foi quando o Monsenhor Sarrion, depois de 25 anos de trabalho em Presidente Prudente, ele se propõe, ele recebeu o título de Monsenhor, ele só vai receber o título de Monsenhor no final da construção e por ocasião da inauguração, e ele então vai fazer uma viagem, visitar os familiares, e é a ocasião que ele então veio a falecer no navio, porque ele ia para a Espanha de navio, e faleceu aí próximo do Panamá. E seus restos mortais depois foram transferidos aqui para Presidente Prudente, e está sepultado aqui como uma homenagem, uma gratidão por todo o trabalho que ele desenvolveu em favor do povo prudentino. As duas primeiras paróquias da diocese foram criadas pela Diocese de Botucatu, pelo bispo Dom Carlos, no dia 29 de abril de 1925, que é a hoje Matriz Catedral São Sebastião e a Paróquia Santo Anastácio. Esse foi um grande passo que marcou o Oeste Paulista, porque a partir da criação dessas duas paróquias, aqui Matriz Catedral São Sebastião e Santo Anastácio, fez-se um trabalho de evangelização nas demais povoados, distritos naquela época. A paróquia foi fundada em 25, então estava no começo. E meus avós sempre participaram da comunidade. Meu avô era marceneiro, então ajudou na construção da igreja desde o começo. Além do trabalho manual, também colaborava nas campanhas de arrecadação de fundos. E participou ativamente, minha família participou ativamente das atividades da igreja desde essa época, dos primórdios. No início do século XX, todo o Oeste Paulista pertencia à Diocese de Botucatu, que foi desmembrada da Arquidiocese de São Paulo em 1908. Com o crescimento das cidades do interior do estado, novas dioceses foram criadas. Sorocaba em 1924 e posteriormente Lins em 1926.
Assis foi elevada à diocese em 1928 e levou consigo a região de Prudente. Marília nasceu em 1945. Uma diocese, para que ela possa ser criada, é necessário todo o envolvimento de fiéis, leigos, cristãos, toda uma dedicação numa região específica que leva, então, a Igreja a fazer o reconhecimento e elevar esta Igreja ao título de diocese, a uma independência, uma compreensão da Igreja local. Dom José Lázaro Neves, ele conhecia essa região como ninguém. Ele, qualquer coisinha, chamava o bispo, ele estava aí. Para inaugurar a pedra fundamental do lar de Santa Filomena, estava lá. Para fazer, estava lá. Para ordenar, para acolher o seminário de Prudente. Acolher o seminário de Prudente. Né? Quando o Papa conversou, mostrou a intenção de criar a diocese, ele foi o primeiro que aprovou. Apesar do empenho de Dom José, a messe era grande e novos operários eram necessários. A distância entre Prudente e Assis ultrapassava os 120 quilômetros. Era preciso um líder mais próximo. Em 1960, foi então criada a Diocese de Presidente Prudente. E o fluxo de pessoas, eram poucas igrejas naquela época na cidade, e até 1960, quando houve então a criação, né, da Diocese de Presidente Prudente, que eu diria aí que é uma terceira etapa da vida da paróquia São Sebastião. Com a criação da Diocese, a igreja principal foi escolhida para ser a catedral. O que é a catedral? A catedral é a igreja do bispo, é a cátedra, né? É a cadeira, de onde o bispo preside as celebrações oficiais da diocese. Os grandes encontros diocesanos, grandes encontros com os padres, grandes eventos, sempre presidido da catedral. Então aqui é, por excelência, a igreja do bispo. Uma vez criada a diocese, qual o pastor que tinha o perfil para assumir essa diocese? É uma diocese, então, aqui na região quase que rural, um quadro rural, poucos habitantes. Tinha uma grande, no caso, desafio pela frente, a criação do seminário diocesano. Tinha poucos sacerdotes, então precisava de vir um bispo que agregasse força, primeiramente para ter sacerdote trabalhando com ele, para evangelizar. Então, penso, por isso demorou 6 meses e meio da criação até após o primeiro bispo, porque nesse período o Papa procurou então um bispo, ou um padre, que no caso dele já era bispo, que tivesse o perfil para assumir a nossa diocese, que naquela época era bem carente de sacerdote e outras estruturas que é necessário para uma igreja ser diocese. Como nossa região era uma região onde passou a ser diocese, então os padres que vieram era a partir do contato com os bispos do Brasil, que tinham contato com os bispos da Europa. Então, foi a época em que predominou, basicamente, eram todos padres estrangeiros. O primeiro padre que a diocese ordenou, que era padre brasileiro, foram os padres José Cirelli e Jacó Cirelli, que foram os pioneiros. Depois vieram o padre Jaime Altomar, o padre Oswaldo Michele, o Michele, depois vieram o Monsenhor Jesus, que hoje está na paróquia São José, o padre João Goetz foi ordenado no Brasil, mas era alemão. A maioria dos padres, eles eram verdadeiramente estrangeiros, mas deram uma contribuição missionária exemplar. Acho que a gente poderia dizer assim,
Até 1970 era uma situação. A partir de 70 mudou a situação. Porque antes o clero era em grande parte estrangeiro. Não tinha ainda tanto padre brasileiro. A partir de 1970, mais ou menos, é que foram sendo ordenados os primeiros padres da região, certo? Já com estudo em Assis e tudo mais. Eu fui ordenado em 1979, em fevereiro. Nós éramos, comigo, para a diocese, 22 padres só. Desses 22, metade era estrangeiro. Os missionários vieram de longe, com sotaques e costumes distintos, mas unidos em uma só fé. Foram eles que espalharam o catolicismo pelo oeste paulista. E a presença dos padres europeus, eles vêm por uma questão religiosa também, que eles vêm para estas regiões, vieram para essa região como missionários. Vieram para evangelizar. E todo o povo tem a necessidade e tem a sua religiosidade, tinha necessidade de atendimento religioso. Das procissões, das orações na igreja, das celebrações que eram realizadas. Tudo isso se torna importante. Na época, a maioria dos sacerdotes da região eram estrangeiros. Foi exigido para a formação de padres locais e também para a criação da diocese um seminário diocesano. O primeiro desafio de Dom José de Aquino. Olha, enche o coração de alegria, é uma graça de Deus, a continuidade, e aí cada um que vem, luta, leva a comunidade para a frente, constrói o reino de Deus. Então, no 2 de julho de 1960, Dom José de Aquino assumiu como primeiro bispo diocesano de Presidente Prudente. Para que Presidente Prudente tornasse então a sede da diocese, houve esse grande crescimento na região, aqui no oeste do estado de São Paulo. A criação do seminário aqui em Presidente Prudente foi um pedido do Papa, por ocasião da nomeação do bispo para a diocese, que ele criasse um seminário. E ele levou isso muito a sério, então ele comprou uma área, ele fez campanhas, ele construiu, implantou o seminário. Na bula de nomeação, assim como aconteceu também na minha bula de nomeação, então o Papa traçou uma diretriz, você vai assumir a diocese, vai trabalhar para a evangelização dos leigos, para o crescimento dos leigos, mas principalmente procurando criar uma casa de formação para o seminário e para os leigos, para que então a diocese possa ter seu crescimento normal. Imagine, chega um bispo aqui, não tem sacerdote, se ele não trabalhar com o seminário, como é que vai ser o futuro da diocese? Então, ele veio com no caso, o Papa pediu que ele tivesse fizesse esse trabalho, criando o seminário menor, que hoje é a nossa mãe da igreja, para que então os seminaristas, os vocacionados pudessem passar pelo seminário, chegar ao sacerdócio e assim fazer com que houvesse crescimento aqui na Presidente Prudente. O Seminário Diocesano de Presidente Prudente prestou excelentes serviços à comunidade, não só local, mas também regional. Daí a formação de sacerdotes, todos eles integrados à diocese e que estão atuando em vários pontos desta área que pertence à diocese de Presidente Prudente. Ainda me recordo hoje o dia que foi inaugurado o seminário. Foi com a coragem de Dom Aquino e também com a coragem do padre João Guedes, que foi o primeiro reitor do seminário. E nesse dia 19 de março de 1966, foi a cerimônia de inauguração. Eu fui na véspera. Pra você ter uma ideia, eu fui no caminhão de colchão, porque estava ainda o seminário reestruturando.
o prédio não tinha janelas. Não tinha ainda o sistema hidráulico. Então foi uma grande aventura do reitor, na época, e já começamos com 60 seminaristas. Só da minha classe, nós éramos em 32, só que era equivalente à primeira série ginasial. João Goethes tem uma história interessante. Ele era treinado na guerra para ir para o exército do Hitler, né, na época. Ele tinha uma pontaria, que se ele fosse gente para precisar usar essas coisas aí, ele derrubava uma laranja em cima daí. Né? E ele, depois da guerra, o pai dele morreu logo também. Um irmão desapareceu na guerra e o outro casou, tinha um filho. Ele ficou ele e a mãe. Mas ele sempre pensava de ser padre. Pensava de ser padre salesiano com a intenção de ir para a China. Né? Queria evangelizar na China. Imagina. Mas não deu certo. Surgiu a oportunidade de vir para o Brasil. Do campo de guerra à missão no interior, Padre João Goethes foi fundamental para a formação dos futuros sacerdotes. O que era muito bom era a convivência comunitária, porque o Padre João Goethes, ele tinha o carisma da formação. Ele era um padre completo. Ele era professor de grego, professor de química, professor de matemática, professor de latim, e tinha um gosto artístico muito grande. Ele era pintor, deixou muitas obras no seminário. Infelizmente, depois, elas foram apagadas das paredes, mas a arte dele era arte cúbica, mas com muita expressão, com muito conteúdo. Ele se empenhou bastante na formação, embora da época dele nós temos poucos padres, né? Mas porque o tempo era assim, né? Não tínhamos essa oportunidade que os jovens têm de se preparar melhor para entrar no seminário. Após pouco mais de 8 anos à frente da diocese, Dom José de Aquino Pereira foi transferido para São José do Rio Preto. De maio de 1968 a fevereiro de 1970, ele foi administrador diocesano de Prudente até a nomeação de Dom José Gonçalves. O segundo bispo, Dom José Gonçalves, também mineiro como eu, ele chegou a ser secretário da CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Veio, procurou então dar continuidade ao trabalho do Dom José Aquino, no caso da construção do próprio seminário e do próprio leigo, formação dos leigos, mas cuidou muito da parte jurídica da diocese, estruturando cúria e outras coisas mais, a parte jurídica da diocese. Ele era um bispo redentorista, também já tinha na formação dele a formação missionária, de estar preocupado mesmo com a fé, no compromisso de celebrações, de animação popular. Então ele foi um bispo missionário. Dom José Gonçalves era muito sentimental. Eu disse umas coisas para ele uma vez, quando eu percebi, eu tinha falado. Corrigi o bispo. Ele depois falou assim, ele olhou para mim e regalou os olhos. Ele tinha me chamado para ajudar nas crismas no Jardim Guanabara, e ele foi comigo. E estava reclamando do cansaço que ele estava tendo, porque tinha problema no pontal, essas coisas aí. E ele estava meio cansadão, né? E uns padres que não obedecem. Parecia que ele estava regendo um convento. Eu falei, mas, senhor bispo, o senhor é bispo, o senhor não é superior do convento, é diferente. Parou, olhou, parou o carro, ficou olhando para mim. Falei, meu Deus, já falei. Você tem razão. Se muitos tivessem a sinceridade de falar as coisas claras para mim, talvez as coisas fossem diferentes. Mas os padres mais têm medo de mim. A diocese de Presidente Prudente passou por mais um período em sede vacante,
com a nomeação de Dom José Gonçalves da Costa para a Diocese de Niterói. De setembro de 1975 a abril de 1976, Monsenhor Jacó Cirelli assumiu interinamente a administração da diocese, até a posse de Dom Antônio Agostinho Marocchi. Para mim, é uma satisfação enorme. E hoje é o dia dos jubileus. E me sinto ao lado de tantos amigos que eu quero muito bem a eles, pelo bem que todos me fizeram. O terceiro bispo foi Dom Agostinho Marocchi, né? Esse eu conheci muito. Então eu lembro do Dom Agostinho, a sua firmeza, ele tinha uma formação militar, era capelão do exército, então ele levava tudo num regime muito sério, muito controlado. E ele dizia que todo padre deveria fazer exército para aprender a obedecer. Ele, sim, eu diria, foi aquele que mais tempo permaneceu à frente da diocese, foi aquele que desenvolveu com uma visão grande as dimensões da presença da igreja no meio da sociedade, no meio da população. Que essa população não é só Presidente Prudente, é toda a região. Envolve todas as paróquias, todos os municípios do Pontal do Paranapanema, de Martinópolis a Rosana, a Epitácio, né? E Venceslau, enfim, todas as cidades aqui em volta, e também divisa lá com o Rio Paranapanema, que está na Arandiba e Tororó, ali na divisa. O mérito do Dom Agostinho foi de ele fazer com que a diocese tivesse também uma administração, assim no sentido da expansão. As cidades cresceram, desenvolveram e foi necessário adquirir mais bens imóveis para a manutenção e para a construção de novas igrejas, novas casas paroquiais, novas estruturas para as paróquias. Além disso, Dom Agostinho fez abertura, por exemplo, para a renovação carismática católica. A renovação, então, naquela época, a renovação muitos viam com coisa quase que diabólica, sabe? Mas Dom Agostinho viu como um bem pastoral e abriu a diocese para que, então, a renovação carismática católica entrasse aqui como serviço, tendo um diretor espiritual. Então, Dom Agostinho foi que abriu as portas para os movimentos, serviços, a diocese. Então, foi o que marcou. Além de ter ficado um longo ano, 26 anos, então, e um grande formador, trabalhou para formar leigos que respirasse a doutrina cristã, estivesse bem seguro para evangelizar. Então, para mim, foi o bispo que marcou a diocese, além do seu período, no seu pastoreio ter sido muito longo, uma pessoa muito sábia e com muito tino administrativo. Caros irmãos e amigos de Presidente Prudente, me convidam a enviar para vocês uma pequena mensagem, uma saudação, uma lembrança dos tempos passados. Então, Dom José veio para cá com 69 anos. Então, Dom Agostinho chegou aqui com 50 anos. Então, teve 26 anos para vir. Dom José chegou com 69 anos. Dom José fazia um trabalho muito grandioso, principalmente na pastoral social, lá em São Miguel Paulista. E como aqui Prudente tinha o trabalho social ligado principalmente com sem terra, assentamentos, né? Então, o Papa via que Dom José foi uma pessoa capaz de ter esse perfil. Aquela dedicação do Dom José Camilo Sarátio era de uma humildade, de uma simplicidade e de uma presença assim. Conosco, o padre, era uma proximidade de igualdade. É um homem mais sofisticado, mas que manifestava um compromisso também com os mais necessitados, com os pobres, né? Ele vai focar muito mais as questões sociais da região
Ele marca a presença por essa questão, né? É um dado dele. Celebrar o centenário de nossa querida Matriz Catedral São Sebastião, inicia a nossa Eucaristia saudando a Santíssima Trindade. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Após a entrega da diocese, foi nomeado o nosso atual bispo, que é Dom Benedito Gonçalves dos Santos, que veio de Paracatu, lá próximo de Brasília, Montes Claros, toda a região do oeste, do extremo oeste de Minas. E que está aqui conosco até já há 17 anos, em nosso meio, e que continuou todo esse trabalho de evangelização e de engajamento. Então, dia 25 de março de 2008, naquele ano, deu terça-feira de Páscoa. A Páscoa foi dia 23. 23 domingo, 24 segunda, 25. No dia 24, o núncio, Lourenço Baldisté, ligou para mim, falando que desejava conversar comigo, se eu podia encontrar com ele. Meu bispo procurou, está procurando que você vai ser bispo. Eu te apresentei essa candidata a bispo. Assustei muito, fui lá em Brasília e encontrei com ele. Chegando lá, ele me pediu que contasse um pouco da minha história. Eu contei que eu era de Paracatu, uma cidade pequena, interior de Minas e tudo mais. Trabalhei na Catedral, minha terra natal. Lá teve um grande trabalho de evangelização. Após ele ouvir minha história, pois é. Então, devido ao seu trabalho, a igreja vê em você uma pessoa realmente assim, capaz de abraçar o episcopado. Então, eu tenho aqui um convite do Papa, convidando você a ser bispo de... Aí que eu assustei, que eu fui conversar com ele pensando em ser bispo em Minas. Você ser bispo e por fazer essa nomeação. Aí falou que Dom Zé Maria está pedindo renúncia. Então que o Papa nomear bispo e presidente prudente. Sou núncio, presidente prudente de São Paulo. Você está doido, né? Eu sou padre da Roça, eu sou mandar aqui para São Paulo, né? Eu não quis ser presidente prudente, uma cidade grande, né? Tem outros desafios, não tem condições não, sou núncio. E ele chegou aqui numa tarde, eles não sabiam nada. Não tinham contato com ninguém, vieram, vamos lá ver o que é, onde vai ser, não tinha lugar para ficar nem nada. Aí entrou na avenida, Coronel Marcondes, andou, de repente, opa, uma igreja aqui. Aí parou, foi entrar na catedral, aí chamaram o Monsenhor Zé Antônio. Tem um pessoal meio esquisito ali, não é? Tem cada uma olhada, vê quem que é isso aí. Aí foi lá, aí ele se apresentou, eu sou o futuro bispo. Aí, o senhor tem onde ficar? Não. Então, o senhor já tem aqui na casa paroquial, tem lugar, então acolheu. E depois, no outro dia, aí foi visitar o Dom José Maria, foi se apresentar para o Dom José Maria. E fui nomeado dia 5 de julho, vim cá dia 29 de abril. Chegando aqui à minha direita, encontrei o senhor Zé Antônio, ele chegou com um presentezinho enroladinho de vermelho. Aqui tem um presente para você, né? Já estava bem escuro, por volta de 7 horas da noite, abri, tinha uma Coca-Cola, sabe? Uma latinha de Coca geladinha. Ele disse, você gosta muito de Coca? O Dom Benedito, que é o atual, ele tem uma presença contínua na vida das comunidades, né? de contato e de presença. Ele é muito presente em todos os grandes acontecimentos da diocese, não só de Presidente Prudente, e das atividades, visitas para as paróquias, crisma, reuniões, tudo isso. Então ele tem esse lado, eu diria assim, bem pastor também, de acolhida e de simplicidade para com o povo. Então, hoje, o enfoque da diocese, o enfoque do bispado, é fortalecer os leigos. Hoje é muito forte aí o movimento de casais. Cada paróquia tem um núcleo, chamado ECC, Encontro de Casais com Cristo, que arregimenta os casais, não só para resolver questões familiares, mas também fortalecer a participação na igreja, nas atividades. No ano de 2009, eu cheguei aqui em agosto de 2008. Em julho de 2009, eu fui lá em Belém. Lá teve o Congresso Nacional do Encontro de Casais com Cristo. E eu participei do congresso. E a liderança aqui de Presidente Prudente, do Encontro Casais com Cristo, pediu para Presidente Prudente candidatar a sediar o próximo congresso, seria em 2012. Sentando com a liderança, no caso com o diretor, que é o Padre Disseu, achei por bem candidatar Presidente Prudente a sediar o próximo congresso. Foi lá em Belém. Chegando em Belém, então,
me apresentei como bispo de Presidente Prudente, filho de Paracatu, e falei das virtudes e tudo mais. Então, 3 dioceses concorreram a sediar o Congresso. São José do Rio Preto, Piracicaba e Presidente Prudente. No fim, São José do Rio Preto teve 29 votos, Piracicaba 58, Presidente Prudente 214. Né? O Congresso foi realizado dia 13, 14 e 15 de julho de 2012. O Brasil ia ter 23 congressos. Até hoje, a melhor média, o melhor congresso que teve, Presidente Prudente disparado. Chegou quase, foi 94,8 de ótimo e bom. 94,8. Nunca tinha chegado até 90% de ótimo. Para Prudente chegou 94,8. Ótimo e bom. A Igreja Católica crescia junto com a região. No início, as estradas eram precárias, a distância entre as cidades era imensa e o trabalho pastoral uma verdadeira missão. A Diocese de Presidente Prudente, ela, celebrando os seus 65 anos, está organizada em 4 regiões pastorais. A primeira região pastoral, que compreende a cidade sede, que é Presidente Prudente. A segunda região pastoral, as cidades em torno que circundam Presidente Prudente, desde Caiabu, Martinópolis, Indiana, Pirapozinho, até Emilianópolis, Presidente Bernardes, Santo Expedito, Alfredo Marcondes. A terceira região pastoral faz a ligação com Mato Grosso do Sul. Vai desde Santo Anastácio até Presidente Epitácio. E a quarta região pastoral, que compreende o extremo oeste paulista, da cidade de Mirante do Paranapanema até a cidade de Rosana. Então, cito apenas para ilustrar uma paróquia, a paróquia de Teodoro Sampaio, que tinha como capelas Euclides da Cunha e Rosana. Quer dizer, muito mais de 100 quilômetros. E no início, as estradas, vamos dizer, era tudo muito precário, não é? Então, tivemos um padre, Monsenhor Jesus, que vive ainda, que heroicamente atendeu aquela paróquia. E durante muitos anos, não é? Ele deveria se desdobrar para atender tudo. Então, quando ia para um lugar, não podia, sem dúvida nenhuma, atender o outro. Era longe demais. Era, vamos dizer, trabalho pesado, porque tínhamos que nos deslocar o tempo inteirinho. Era muito bom. O povo sempre muito atento e colaborador. Quando a igreja vai a esse lugar, ela deve ir para ficar. E principalmente se tiver algum sofrimento, ficar em cima daquilo ali. Né? Se ela não tiver noção da vocação dela, de corrigir, de acolher, de socorrer, fica menos sólido. Né? Podemos assim dizer que a Igreja Católica, ela é sustentada em 2 pilares, pastoralmente falando e de forma administrativa. Pastoralmente significa a entrega, a dedicação, o servir a Deus numa comunidade de cada batizado, que nós chamamos os nossos agentes de pastorais, as nossas lideranças. Nós, como cristãos, temos o grande desafio de evangelizar onde quer que nós estejamos, nas diversas situações e realidades. O Senhor nos chama, cada qual num ministério específico. Chama padres, chama
leigos, formação familiar. Ele chama homens e mulheres, crianças, jovens e adultos para darem a sua contribuição e assim edificarem o seu reino. O desafio se torna a partir do momento em que nós tomamos consciência deste chamado, desta vocação para evangelizar. Diante daquilo que Deus nos propõe, a resposta que nós podemos oferecer. A missão pastoral também se traduz em testemunho social, no auxílio aos necessitados e na construção de uma fé voltada à solidariedade. Porque se é verdade que anunciar uma doutrina, um ensinamento para quem não sabe nada a respeito é um desafio, o desafio maior é aprofundar esses conteúdos de fé, né? E se o padre diocesano não tiver essa capacidade, roda, vai tudo de água abaixo. As pessoas se voltam para Deus, se dedicam a Deus, se entregam a Deus, se colocam nesta caminhada, juntos, formando comunidade. É perceptível também na alegria e na disposição de inúmeros agentes pastorais, lideranças, catequistas, ministros extraordinários da comunhão eucarística, tantos que se empenham nas pastorais, movimentos, serviços e comunidades. Em 2025, a Diocese de Presidente Prudente conta com 56 paróquias em seu território. De modo particular, percebemos também o envolvimento da juventude. A Diocese celebra os seus 65 anos com todo um arcabouço histórico de dedicação e empenho de bispos, padres, religiosas, leigos e leigas, famílias, homens e mulheres de fé, e percebemos que este empenho tem se perdurado no decorrer da história, porque hoje nós encontramos muitos jovens querendo viver a sua fé, querendo viver a sua vocação, o chamado que Deus lhe fez. Então, a Diocese de Presidente Prudente, o que é mesmo? A diocese é mãe. Missão. Uma diocese jovem. Jovem. Muitos jovens, muitos adolescentes, muitas crianças. Uma liderança que tem um espírito muito jovial. Comprometimento. Por quê? Tanto os padres, as lideranças, os leigos, as religiosas, são pessoas muito comprometidas na edificação do reino de Deus. É uma igreja vibrante, é uma igreja dinâmica, é uma igreja de esperança. E a gente espera que as gerações futuras possam colher os frutos de tudo aquilo que foi plantado em todos esses anos para as gerações futuras. Bom, diocese é igreja, não é mesmo? Igreja missionária. Diocese de Presidente Prudente. 65 anos de história, fé e missão. E esses são os anos que precisa para rodar os créditos, tá? Onde o Senhor me mandar, certo de que vou enchê-las de almas pro reino de Deus. Eu vou jogar minhas redes onde o Senhor me mandar, certo de que vou enchê-las de almas pro reino de Deus. Eu, um simples Pedro, um pescador, chamado